iniciando o programa Check-in de hoje. Estamos ao vivo para o canal 15 da NET, canal 15 da Brás Rede, para todo o Vale do Taquari, também pelo Facebook da TV Univates ou Facebook de Joel Alves. O entrevistado de hoje é Jairo Cardoso, mais conhecido como Jairo Estampinha. Conhecedor profundo do motocross, também do Veloterra, e viajou por vários estados do Brasil e também conhece muitas cidades. Viu acidentes, muitas alegrias, problemas, e hoje ele nos conta um pouco da sua história. Jairo, prazer em tê-lo aqui no programa Check-in. Prazer é todo meu, agradecer de novo a oportunidade aí de estar na TV Univates, né? E sempre nos apoia também com o Lajeado Moto Clube. Estamos aí, né? Contar um pouquinho das façanhas de estrada aí, que não é pouca coisa. Você viaja já por muito tempo, né? Hoje já até está mais tranquilo pelo Vale do Taquari, que Lajeado é região. Mas Sim. já viajou muito, né, Estampinha? Bastante. Foram, nesse trecho aí, 7 estados, praticamente 95% dos municípios de cada estado, né? Porque tinha que entrar em todos os municípios. Eu trabalhava com um acessório de moto, né? Então a gente conhece cultura diferente, sotaques diferentes, até dialetos, como a gente fala, né? Diferente. Sim. Porque, por exemplo, no interior do estado de São Paulo, depende da região que tu vai, o sotaque é tipo, eu poderia dizer gíria, e já na outra parte já é outro, na outra parte muda, sabe? Então é muito interessante. Então eu convivi, lidei, atendi, né? Tudo que é tipo de cultura e, como é que se diz? De personalidade, né? Jeito de negociar. Jeito de negociar diferente, pessoas diferentes, japonês, chinês, turco, de tudo, tu sabe? E tu tem que ter uma certa criatividade, porque tu chega num determinado cliente, tu tem que saber o que ele vai querer ouvir, né? Então, eu lembro que na última saída para viajar para longe, que foi no interior do estado de São Paulo, a empresa tinha mais representantes. Como eu tinha saído num tratamento de saúde, não tinha praça para mim fazer. Eu olhando no mapa e eu disse, não, eu vou aqui, ó, para o interior do estado de São Paulo. Tá, mas não, eu vou correr esse risco. E fui, sinceramente, me dei muito bem lá, tanto que eu entrei no Triângulo Mineiro, na época. Eu lembro que quando eu fui, em final de 2008, para o interior do estado de São Paulo, eu saí com um carro carregado de mercadoria. Vendia produtos para autopeças. Para motopeças. Para motopeças. Sempre tive envolvido no segmento moto, desde a minha infância. Todas as marcas ou uma marca? Não, para todas as marcas, porque era um acessório que era universal, né? Sim. É um supérfluo, mas que era muito bem vendido. Dependia do trabalho da venda. Então, tu tinha que adivinhar o que o cliente quer escutar. Só assim tu obtém venda, né? Porque... E ouvir, né? E ouvir, não, então isso foi uma experiência muito importante na minha vida, na minha carreira como pessoa, como profissional, onde eu aprendi muito. Saiu com o carro cheio e foi para o Triângulo Mineiro? Não, fui para o interior do estado de São Paulo. O Triângulo Mineiro foi depois de meio ano que eu estava no interior do estado de São Paulo. Eu quis achar uma brecha e expandir mais, né? Porque estava dando certo. Mas eu lembro que na primeira subida, né, para o interior do estado de São Paulo, eu fui com um Uno, né, que é um carro ótimo de viajar, tanto que eu tenho saudade de ter um Uninho. O Uno é ótimo para viajar. É ótimo, é econômico, é que nem um antigo Fusca. Eu já fiquei sem óleo na caixa, já aconteceu de tudo. Mas então, nessa viagem, eu estava passando o estado do Paraná, no começo, bem antes de chegar em Cascavel, estourou o cano de descarga. Caiu tudo fora, e então eu estava com... Mas pegar muita estrada de chão também? Não, só asfalto, mas estava com problema já, e os problemas acontecem com o tempo. Só para quem está na estrada sabe o que eu estou falando. E então aquilo ali, naquele determinado período, estragou. E eu fiquei parecia um Uno de competição, né, no asfalto. E eu com dinheiro contado. Eu tinha dinheiro contado para pagar um hotelzinho, isso antes de chegar em Cascavel. E eu tinha que ir até o interior do estado de São Paulo.
Então, o que eu fiz? Contei os trocados lá, falei com a... Era o Hotel do Gaúcho, um pouco antes, 30 quilômetros antes de chegar em Cascavel. E com o carro estragado, com mercadoria dentro do carro. Isso foi num final de semana, que eu iria aproveitar para viajar, né? Aí, fiquei no hotel e tal. Me fizeram um precinho bom, né, para viajante. No outro dia eu pensei, como é que eu vou abastecer? Eu tinha dinheiro para abastecer, mas não muita coisa. Como é que eu vou abastecer e trocar esse cano de descarga? A polícia vai me parar, vai me guinchar esse carro. Eu pensei, eu vou dar uma garimpada dentro de Cascavel. Cheguei na primeira loja, a proprietária da loja me comprou R$680 na época, em dinheiro vivo. Tá bom. Eu já tinha passado por várias outras também, né? Mas... E sempre Deus me abençoando. Fui lá, já mandei trocar toda a parte da surdina, botei tudo novo, enchi o tanque até em cima e partiu São Paulo. Então, ali eu aprendi muito. Aprendi muito, fiquei bastante empenhado, como eu já falei. E tu aprende, né? Tem que aprender, tu é obrigado a aprender. Então, tipo... Eu ficava quase 3 meses fora, né, no começo, depois que eu comecei a vir a ficar por lá e... 3 meses fora, ficava só em hotel daí? Só em hotel, né? Em hotel, em tudo que é cidade, cada dia numa cidade. E nos finais de semana eu procurava uma pista de motocross, uma pista de veloterra, porque na verdade eu atendia loja de moto, então é tudo puxa, né? Então nessas oficinas de moto o pessoal manda o pessoal que é piloto manda arrumar a moto e todo mundo fica sabendo. Então, desde o começo que eu viajo, eu sempre procurei uma pista, né? Que é uma paixão de infância, é o esporte, né? Envolvido motocross, veloterra... Bicicross? Bicicross também. Mas nunca chegou a pilotar em veloterra, né? Motocross nunca chegou a ser piloto, né? Não. Apesar de sempre acompanhar muito. Né? Eu tive a oportunidade até de pilotar, andar no veloterra, no caso, com o filho do meu gestor, né? Que eu trabalhei um bom tempo. E ele era piloto, então eu levava ele para treinar e tal. Eu que aquecia a moto, abastecia. Como eu já fiz para vários amigos isso também... Sabe, toda aquela tensão ali, o apoio. A moto precisa ser aquecida antes de ir para a competição. Até porque tu tem que testar freio, embreagem, como é que ela tá de motor, sabe? Tudo antes. Então, tu tem que dar umas esticadas, né? Tu sempre tem uma área de refúgio, onde é que o pessoal dá uma testada para... Isso é o final de semana inteiro em função. Né? Às vezes quebra, às vezes tem que abandonar. Nem corre, abandona ela. Abandona. Mas então... Mas a minha trajetória de viagem começa cedo e até, por sinal, é no motocross, né? E antigamente a gente tinha um piloto em Lajeado, o Elton Zagonel. Foi na época que eu fui apelidado de Estampinha, que eu trabalhava numa indústria de confecções estampa. Então ali eu fui apelidado de Estampinha, porque eu era novo, né? Tinha 13 anos, eu acho. E aí, então ali eu comecei com o Pimenta, o Elton Zagonel, né? Foi várias vezes campeão gaúcho. Então eu ia com eles enfiado no meio para ir nas corridas, né? Gramado, em tudo que é cidade aí. E numa época em que o asfalto para a serra não tinha, né? Não tinha, Rota do Sol não tinha. Eu lembro que numa oportunidade o Elton Zagonel, o Pimenta, ele foi pegar pneus na Rinaldi, que ele era patrocinado pela Rinaldi. E eu fui de carona, só que não tinha lugar para mim. É em Bento. Bento Gonçalves. Não tinha lugar para mim na caminhoneta, né? Mas como eu era o penetra, eu tinha que ir junto. Minha paixão, né, cara? Eu não dormia para ir numa corrida. E aí eu fui atrás. Falava disso. Cara, teve uma vez que eu vou ser bem honesto contigo, Joel. Eu pulei a janela do meu quarto. Meu irmão era pequeno. Eu pulei a janela do meu quarto de madrugada para poder ir numa corrida de motocross de carona com o Elton Zagonel. Com o Elton Zagonel. Isso aí. A gente fazia muita coisa. Mas quantos anos tinha nessa época? 13 para 14 anos, 13 né? 14. Não ia nem para balada, nada ainda. Era só o bicicross, né? Porque eu andava no bicicross, eu curtia sempre isso. E a minha paixão era estar lá no meio, na pista, lá no meio, mexendo na moto, botando gasolina, passando óleo na correia, tá lá no meio. Então, eu lembro que nessa oportunidade, eu fui no meio de 2 motos na carroceria,
fechado, um baú fechado. Indo para Rinaldi. Para Rinaldi em Bento. E o evento era um Enduro dos Pampas, que a largada era em Farroupilha e a chegada em Capão da Canoa na praia, né? Saía na sexta de noite, chegava em Capão da Canoa só no sábado à noite. E eu fui para fazer apoio. Isso, mas eu era novo. E ali foi a minha oportunidade também de aprender a andar com uma moto off-road, já com 13 anos. E eu lembro que eu fui cheirando gasolina até Bento Gonçalves. Mas que jeito? Foi dentro do tanque? Eu fui dentro do furgão, a sorte que eu peguei uma calça úmida, porque eu saí fugido de casa, né? Pulei a janela, levei uma calça úmida junto, que não estava bem seca, que eu iria usar lá no evento. Era a saideira. Era a saideira, né? E aí, a sorte que estava úmida. Por causa do cheiro da gasolina, eu tive que ficar cheirando aquilo para não passar mal até Bento. Mas fui caixinha da caminhonete. dentro do furgão, né? Mas valeu a pena, não? Valeu. Tudo até hoje, no meio desse esporte, valeu. Na volta, não, uma bronca, apanhou, não? Dá pra dizer, não? Dos pais? Não, até porque, sabe, a minha mãe me defendia muito e o meu pai já estava começando a acostumar que eu ia muito para os enduros, né, de final de semana, mas daí era com o meu gestor, né? Então a gente saía às vezes no sábado de madrugada, ficava até domingo e ele já estava se acostumando com a situação. Mas um motocross, né? E aí eu fui obrigado a fazer isso na época, mas valeu a pena. Nós vamos dar uma pausa. A gente quer saber depois a diferença do Veloterra e o motocross. Qual que é a diferença e os campeonatos a nível nacional. Mas isso daqui a pouco. Voltamos em seguida conversando com Jairo Cardoso, conhecido mais aqui no Vale do Taquari como Jairo Estampinha. Voltamos com o programa Check-in de hoje, entrevistando Jairo Cardoso, Jairo Estampinha, como é conhecido. Jairo, a gente foi para essa parada falando a respeito da diferença de motocross e veloterra. Qual que é a diferença? Bom, a diferença em pista ela é uma só, né? O motocross ele tem obstáculo e o veloterra é um circuito com vários traçados, pode ser vários traçados, mas sem obstáculo nenhum, só curvas e... O veloterra, não tem o veloterra. O motocross já tem obstáculo. Tem a costeletas, aquela, tem a rampa, tem o duplo, o triplo, determinadas pistas. E existe o supercross também, que o supercross é uma pista que pode ser feito tipo dentro de um campo de futebol, só que é uma pista mais técnica, ela é mais fechada, ela é menor, ela é com mais obstáculos em um espaço curto, né? Então já é outra modalidade. Aquele que aparece às vezes, as TVs transmitem, que vem o motociclista, o motoqueiro vem de moto, aí ele pula no ar, dá uma volta. Isso, que é isso? Isso aí é o FMX, é o freestyle. Até tenho muitos amigos, né, que são, até inclusive Lajeado a gente tinha um, que agora se aposentou no esporte, é o Lézer Lopes, irmão do Léo Lopes, tio do Enzo Lopes. É verdade, que ele fazia shows, ele fazia shows, tal. Pulava em cima de carreta, uma vez até eu lembro que na Expovale aqui, teve um... Não sei se foi durante a Expovale, mas eu sei que teve um evento do grupo deles e botaram uma carreta dentro de um dos pavilhões do Parque do Imigrante para ele saltar, sabe, correndo, de chegar perto do telhado lá. Eu estava lá naquele dia, foi muito, muito legal. E lá embaixo também, onde é que a gente fazia as provas de veloterra noturno, que é onde é que antigamente era o parque de rodeio ali. Sei. Ali também ele pulou há uns anos atrás. Só que ele se aposentou, mas então eu tenho... Mas é um esporte muito perigoso, né? Esse aí sim, tanto que fora, eu não sei se aqui eles estão fazendo isso, mas fora, esse pessoal que treina, porque desde criança começa, eles fazem uma caixa de espuma, aquela espuma bem densa. Então eles saltam, vão treinando tempo, aceleração, tudo, e depois lá na frente eles vão cair numa caixa de espuma. Entendeu? Até pegar a prática e... esse que é muito perigoso, né? Ele é bem perigoso, ele é o freestyle. Então a gente tem nomes muito famosos disso aí, que é o Travis Pastrana, né? Que ele é lá de fora. Ele dá muito show, deu muito show já no freestyle e... Se eu não estou enganado, ele vai correr o Cross das Nações, que é lá fora,
né, que é só 3 pilotos de cada país, né, que são escolhidos. E entre o Brasil, um deles vai ser o Enzo Lopes, que é o nosso piloto aqui da casa, piloto de Lajeado, que começou pequenininho, numa motinho, sendo segurado por uma corda na motinho, para ele começar. É uma história muito bacana. É o Enzo que mora nos Estados Unidos hoje. Mora na Califórnia, é. Só que hoje o Enzo, ele tem com a base da equipe dele, né? Depois que assinou com a fábrica da JGR, Yoshimura, Suzuki, a base dele está na Carolina do Norte, onde é que é a equipe. Carolina do Norte. E qual que é? Ele é moto velocidade? Não. Motocross. Motocross. E está se saindo muito bem, porque, na verdade, são 40 pilotos que largam, 45, ele está batendo entre os top 10. 12º, 11º, sabe? Ele está ali, ele está num momento muito bom, muito bonito da carreira dele e ele merece, pelo esforço todo que veio até agora fazendo. E qual a idade dele hoje? O Enzo fez aniversário agora há poucos dias, acho que está com 19 anos. 19 anos? 19. Bastante novo. Mas esporte pode competir até com que idade? Cara, eu tenho amigos meus hoje que competem com 70 anos. Tem um conhecido meu de São Paulo, tem no Paraná também, que é umas lendas do motocross que... mas daí não para ganhar, vai para... Não, com certeza. Não, mas tem uns aí que dão mesmo? muito café pra gurizada aí. Que nem aqui no nosso Rio Grande, nos campeonatos que eu vou, em todas as provas que eu posso, a gente tem o Tim Bala, que ele é um piloto mais de 50 anos. Ele é Archuk hoje ele está em... Ele é de Santa Rosa, né? Até um piloto que eu acompanhava quando eu era pequeno. Ele também passou dos 50. Tanto que a gente criou uma categoria na Federação Gaúcha, num motocross que teve em Maratá, a gente fez um abaixo-assinado para existir a MX5. A MX5 ou a VX5 é para acima de 50 anos. Né? A MX é o motocross. E tem pessoas o suficiente para montar uma categoria? Tem. Porque precisa ter pilotos, né? Tem, isso. Por isso que saiu o abaixo-assinado. Na época, acho que foi 2014, 2015, em Maratá, foi mais de 12 assinaturas, né? Então já dá um gate mais ou menos. E eu acho que não deve deixar de existir. Eu sou pro lado de apoiar o esporte no geral. Tanto a criança que vai entrar no esporte, como aquele que ele quer voltar a competir. Já competiu, já competiu, mas ele quer continuar competindo, mas ele quer ter uma categoria onde é que ele não vai andar com os de 35, 42. Sempre no limite. Porque existe a MX1, MX2, intermediária, MX3, MX4. Então, foi uma oportunidade as lendas voltarem a andar de novo. Não, então, a gente tem muita lenda aí que voltou a andar. É o Timbala, continua andando, Serginho, da Motomania de Porto Alegre, Visoto, de Carazinho. Então, vários. E fora do estado, conhecidos meus também, né? Que eu hoje no Facebook... Ele nos dá uma oportunidade de eu estar em contato com toda aquela gente que eu viajei, que eu passei, que eu fui em eventos deles, nos estados deles, que a gente mantém contato até hoje. Que nem os diretores de prova, né? Lá no locutores também, no estado de São Paulo, no estado de Minas, na Santa Catarina, até próprio aqui no Rio Grande do Sul, que é várias regiões. Então, eu sempre tenho esse contato com o pessoal, né? E venho tentando... ir nas corridas deles, né? Que nem hoje, fui convidado em vários lugares aí. Agora, em outubro, eu vou aproveitar, matar a saudade de uma pista de motocross, que é ao lado de uma barragem na cidade de 15 de novembro, que é ao lado de Birubá. Foi ali onde é que eu já acompanhava o motocross e depois de 20 anos, né? Vamos voltar lá de novo, vou levar meu guri com a motinho dele. Tem 12 anos, né? Tem 12 anos. E gosta do Veloterra, do ele curte, ele acha muito bacana, só que como ele é novidade para ele, então primeiro ele tem que pegar o gosto pela moto, pegar o gosto pela coisa. Saber né? o que está fazendo para não correr risco, né? E eu sou dessa opinião de incentivar quando criança, justamente por causa da formação psicológica. A responsabilidade começa a aumentar. Quer? Tá aí, ó. Mas tem que aprender a botar gasolina, sabe? Tem que lubrificar. Botar a mão. Não, tem que botar a mão. Então, a cabeça da criança já vai começar a trabalhar diferente. Então, ela vai começar a associar o que é bom e o que é ruim para a vida dela. Tá entendendo? Então, eu acho que o incentivo ao esporte para a criançada, ele é fundamental.
Eu quero também saber de ti, das pistas que tu já esteve, qual que é uma das melhores de estrutura, de qualidade de pista para veloterra ou motocross que tu já esteve? Olha, eu tive em pista até na Bahia, quando eu morei 5 anos lá, eu fui prestigiar o Bibizen numa Copa Escola de Supercross. Mas eu já fui em pistas de vários estados. Nesses estados todos que eu viajei, eu fui em pista. Mas uma pista que me chama muita atenção, que ela é muito boa, falando do nosso estado, que é onde é que eu mais estou percorrendo hoje, é Ibirubá. Ibirubá, onde é que eles fazem um desafio das estrelas do motocross, que é antes da abertura. Era para ser junto com o Campeonato Gaúcho, né? Mas por causa de tratativas, eles estão fazendo particular o motoclube de Ibirubá, que por sinal é um motoclube muito organizado, o solo deles é bom, a pista é boa, o evento deles em todo é bom, tanto que vem Thales Vilar de andar aqui, que é um piloto lá de São Paulo, Jean Ramos, que chegou a competir em algumas provas também lá nos Estados Unidos. Então vem estrelas mesmo para cá para dar um show. E o espetáculo todo é os pilotos, né, cara? Então, são diferenciados. São diferenciados, eles têm arte para andar, a gente tem muito piloto bom no Rio Grande do Sul também, no motocross e tanto no veloterra, né? No veloterra não tem obstáculo. Não tem a mesma emoção, mas ao mesmo tempo... O veloterra é mais velocidade. É velocidade. Então, acontece os peguinhos, às vezes, entre terceiro e quarto e quinto lugar, primeiro, segundo e terceiro. Então, é bacana. Então, ali vai da garra do piloto, da cilindrada da moto. Seria o quê? O motocross. Ele é mais técnico, né? Porque já deu muito acidente com amigos meus, já perdi muito amigo meu. É mesmo? Dentro sim. Vários amigos meus que perderam a vida dentro de uma pista de motocross, mas foi uma fatalidade, porque teve um acidente muito grave na pista de Caxias do Sul também, que eu presenciei, foi de um grande amigo meu de Santa Catarina, que ele corre pela Circuit, o Cordeiro. A moto apagou no ar. Ele fez o salto. Ele fez o salto, ela apagou no ar. Cara, destruiu a moto. Ele ficou mal por um determinado período. Porque a moto caiu sem... Caiu, ele caiu por cima da moto, deu aquele impacto e rolou junto com a moto. Então, sorte que não aconteceu nada de mais grave, mas acidentes acontecem, tanto no veloterra também. Antigamente a gente tinha uma pista aqui em frente ao frigorífico Blau, em Santa Clara. Ali, por exemplo, a moto desse meu piloto que eu apoiava, do Henrique, ela partiu em 3 pedaços, que era a categoria do veloterra, espelhinho. A espelhinho é a porta de entrada. Onde é que tu pega uma TT, algum esqueleto, bota o motor feito por um bom mecânico, pneu bom e pista. E aconteceu de ter quebrado a moto em 3 lugares. 3 lugares? 3 lugares a moto quebrou e o guri só queimou a cintura por causa da calça de motocross, né, que ela é de nylon. Então queimou só, graças a Deus. Não... Mas acidentes vários acontecem e grave. Só que, por isso que existe um regulamento, existe um termo de compromisso, né? Porque querendo ou não é um esporte que o pessoal paga para estar. Né? Porque hoje no Brasil não é para que nem lá ganhar fora. Dinheiro Não, isso. Aqui o pessoal paga para estar lá porque é um prazer. Pelo prazer do esporte. E outra, é uma segunda família. Joel, é uma segunda família, eu tenho, tanto que eu tenho... Posso dizer amigos, não só conhecidos, todo o estado do Rio Grande do Sul em relação a esse esporte, fora do estado também, onde é que eu chegar eu sou bem-vindo. Então, é uma segunda família, isso é muito bacana. Vamos dar uma pausa agora de novo. Na volta, vamos conversar um pouco mais a respeito das diferenças, principalmente culturais. Por ter viajado, diz que vendia muito, qual que é o povo mais sério e melhor de negociar? Será que é o gaúcho mesmo, que é tão sério e bom de negociar? A gente volta daqui a pouco. Voltamos com o programa Check-in de hoje, entrevistando Jairo Cardoso, Jairo Estampinha. Jairo, a gente foi para essa pausa falando a respeito das tuas viagens, viajou muitos estados. E aí a pergunta que eu fiz foi, tem um povo mais sério, não? Mesmo sendo brasileiro, esse estado aqui, o pessoal fala que vai pagar e paga mesmo. Ou às vezes tu vendia muito bem e depois não era tão bom assim porque o pessoal demorava um pouquinho. Existe isso
Ou, na verdade, é tudo igual em todo o Brasil, depende muito do vendedor? Cara, isso influi tudo. Tanto a psicologia do cliente como a capacidade do representante, do vendedor. Porque, na verdade, eu não sei, eu acho que é um dom que Deus me deu, né, de trabalhar com arte, ser criativo e ter uma facilidade de abordagem, né? Eu nunca fiz curso, mas eu sempre, desde a minha juventude, que eu tive minha empresa própria aqui em Lajeado de estamparia, eu tinha que correr atrás do meu ganha-pão ali, dos meus adesivos para fazer, das minhas camisetas. E no cliente era a mesma coisa, só que, como eram culturas diferentes, em lugares diferentes, onde eu fui sem conhecer nada, nem ninguém. Então eu entrava na loja do cliente, eu analisava primeiro o espaço físico, a estrutura dele, quem trabalhava com ele, se ele estava ali atendendo o cliente no balcão, e se ele estava atendendo o cliente, como é que ele se comportava, para ver a reação dele, né? Como é que se ele era um cara calmo, um cara mais afoito, um cara mais seco, um cara mais humilde, um cara mais, né? E existe de tudo. Eu passei por tudo que é tipo de coisa. Tanto que teve clientes no estado de São Paulo que eu tive que visitar a partir da 4ª visita, no 8º mês praticamente, eu fui fazer a primeira venda. Porque o que eles tinham, que o cara é de fora, que como era pronta entrega, eu iria passar ali uma vez e nunca mais para dar uma assistência. Então, mas com esse trabalho que eu vim desenvolvendo ao longo do tempo, eu consegui conquistar esses clientes, daí abrangi... Eles viram que... mas nisso eu já tinha feito outros estados e fui abrangendo mais. Meu Triângulo Mineiro eu nunca tinha feito, então fui lá, fui muito bem recebido e me compravam muito bem também, o pessoal de lá gostava que o gaúcho ia lá. Então, o gaúcho é bem visto fora do Rio Grande do Sul, né? Sim. Tanto na época que eu morei na Bahia também, o gaúcho ele é bem quisto e ainda mais se a gente sabe chegar e sair dos ambientes, né? Porque a educação, né, que é uma coisa que tem que ter de berço. Mas chegava na loja já com uma cuia debaixo do braço, uma terno, mostrar que era gaúcho, não? Ficava, antes da venda tomava um chimarrão, às vezes não? Aqueles que sabia que gostava do gaúcho? Ajudava a venda, não? Até porque assim, nesse período último de viagens de 2008 em diante, eu não bebia bebida alcoólica. Nada. Nem durante o dia, nem à noite, nem hora nenhuma. E era só o chimarrão. Também já tinha tomado a cota, né? Já tomei podia bastante, parar. já fiz a minha parte. Então, eu vivia com o chimarrão. Estado do Goiás, Goiás também, mas Minas e o interior do estado de São Paulo, aquilo é quente demais. Aquilo é muito quente. E olhava o gaúcho tomando chimarrão. Tanto que eu convidei um menino amigo meu, que ele é de Tupã, no interior do estado de São Paulo, né? Eles tomaram chimarrão comigo numa prova de motocross brasileira em Carlos Barbosa, eles experimentaram chimarrão. E aí, semana passada, eu estava conversando com ele pelo WhatsApp, eu disse para ele, quando é que a gente vai tomar um chimarrão de novo? Ele disse, pô, gaúcho, tá muito quente aqui, não tem como tomar esse negócio, não. Sabe, então... Eu vivia com o meu chimarrão, levava erva, comprava erva em São José do Rio Preto, era um dos pontos de parada, então vários locais eu tinha, porque o pessoal de caminhão leva, né? Então tinha facilidade de encontrar. Eu estava sempre com o chimarrão. E isso é bom porque acaba difundindo, né? Também, gaúcho é uma característica, né? E o pessoal gosta do gaúcho, até porque tem piadas maliciosas também do gaúcho, aquela coisa toda. O gaúcho, ele é bem... reverenciado, sabe, no país como um todo. Então a gente tem uma cultura que é só nossa. Como fazer a saudade, por exemplo, quando morava na Bahia, matar a saudade do churrasco? Porque lá o churrasco é na grelha, né? Churrasco com espeto não... Eu enfrentei maior problema nisso, foi no interior do estado de São Paulo. Mas lá na Bahia também, mas tinha umas churrascarias perto, onde é que eu costumava passar, que era de gaúcho, e aí quando tinha saudade dava uma escapada lá. Mas no interior do estado de São Paulo, quando eu parava de viajar na sexta-feira, eu passava num município maior antes para comprar um pedaço de alcatra, sabe? Comprar carne que nem a gente faz aqui. Porque, na verdade, eles chamam de manta, que seria a nossa chuleta ou picanha, mas cortada tipo bife, que seria a manta, né?
Então o carvão fica dessa altura, e eles vão virando com o garfo. Não dá 20. Aquilo é o fiapo do aipim, aquilo, né, como diz. E então, daí eu já comprava carne e ia para um camping na cidade onde é que eu morei. Tinha meu sobrenome, Cardoso. E eu, quando olhava no mapa, eu disse, eu vou conhecer esse lugar, né? E foi nessa viagem que eu fui, que eu fiquei esses anos todos no interior do estado de São Paulo. Aí fui conhecer Cardoso, no fim, sabe, tive vínculo lá na cidade de Cardoso e fiquei por lá um bom período, né? E aí tinha uma prainha. Nessa prainha, domingos de manhã, como eu não tinha compromisso, ia bem cedo, limpava a churrasqueira, porque eles deixavam só dessa altura, né? Para deixar na altura que a gente está acostumado a fazer aqui. Eu tinha comprado espeto já no Paraná, que lá eu fiquei sabendo que não ia ter, seria difícil de conseguir. E aí já levei, na época, espeto junto, então eu fazia meu churrasco. Os paulistas vinham lá, era uma praia de água doce, né? Eram 3 rios, divisa Minas Gerais, Mato Grosso e o estado de São Paulo. E aí eles vinham lá, tiravam foto, daí vinham querer experimentar o chimarrão. Daí eles achavam que tomar o chimarrão era dar um golezinho, passar para o outro. Eu disse, não, o chimarrão tem que tomar, e, enfim. Até o final, até roncar. Então, assim, ó, essas viagens aí a gente aprende muito, a gente conhece muita gente, a gente, sabe, cria uma cabeça totalmente diferente de pessoas que não viajam, né? Porque é importante isso aí, né? O conhecimento é muito grande, Joel. A fala de carne, eu lembro que eu estava nas minhas férias em Campinas, daí eu fui fazer um churrasco, estava lá o pessoal de São Paulo, diz, Joel, tu faz um churrasco para nós. Daí, como onde eu estava era ferreiro, ele fez do espeto. Daí eu cheguei no açougue não, na verdade tudo mercado, não tem açougue como nós temos aqui, né? Sim, mercearia. Tudo junto. Daí eu disse, eu queria uma tira de costela. Daí ele começou a rir, porque na verdade costela, para quem não é, do Rio Grande do Sul, né? A costela nós cortamos ao comprido para assar. Sim. E lá a gente corta assim, duas ripas de costela, daí eles cortam 3, 4 vezes para fazer, botar na feijoada. Sim. Eles comem feijoada 3 vezes por semana em São Paulo, é impressionante, né? Não, eu tive muito problema até com a alimentação logo que eu entrei no estado de São Paulo. Tudo isso é bom a viagem. Porque tu aprende, tu tem que descobrir locais para ti. Na Bahia também foi uma tristeza, que lá é muita pimenta, é muita farinha. E eu acostumado a comer o nosso feijão, arroz, um carreteiro, sabe? Pouco sal? Foi difícil. Em todos os lugares que eu fui, foi difícil. O povo baiano diz que o povo baiano não gosta muito de serviço, é verdade? Não? É verdade. Não, isso é verdade. Eu achei até dizendo, né? Não, tu sabe aquela história do baiano, né? Ele, quando vai na fila do lado... Eu sei, não, mas não é bem assim. Mas baiano, vamos supor, se ele precisa ir para a UPA, eles lá usam o chinelo de dedo, que não faz frio, né? Eles vão com o chinelinho de dedo. E aí chega o quê? Chama de sandália. Aí, para não enfrentar a fila, para ficar sentadinho, eles botam o chinelinho ali na fila. Chinelo branco, preto, daí eles vão... isso é piada. É uma piada. Mas eu passei por experiência própria. Eles assistem lá, viu? No mundo todo, tio. Não, mas não tem, eu tenho uma admiração muito grande pela Bahia, mas é um povo mais sossegado, não é que ele seja... Não que seja errado isso também, né? Porque o gaúcho, por ser até visto, muito trabalhador, sai daqui, mas vive muito estressado, né? Alguns chegam a ter 2, 3 empregos, né? Sim, é totalmente diferente. Lá o pessoal já pensa mais em viver a vida, né? Até qualidade, porque o clima deles lá é diferente, eles têm um mar muito bonito lá também, então isso tudo, sabe, influencia, mas tem muita gente trabalhadora lá, sim. Eu cheguei a construir lá e o pessoal bota a mão um pouquinho. Não cobra muito, não é que nem aqui, que o cara tem que... né, aqui o bicho pega, né? Lá é mais relaxo, mais na maresia. Não sente muita pressão. Bom, nós vamos ver algumas fotos, vamos cortar a Bahia, vamos ver algumas fotos aí. Essa aqui, olha ali, ó, churrasco, falamos de churrasco há pouco, ó. Churrasco na churrasqueirinha portátil, né, que eu sempre carreguei junto para ir para as corridas. Isso aí aonde? Esse aí foi em São Leopoldo, no motocross, com o Léo Dias, é o proprietário da Mormai, das joelheiras Mormai para off-road. Muito amigo, e ele era piloto na antiga. Foi campeão gaúcho, andou no Campeonato Brasileiro. Campeão. Sim, ele andou no campeonato, andou na Argentina. Mormai A nossa Mormai que a gente tem em Garopaba, ele é uma extensão da Mormai com a fábrica de joelheira off-road. Mas é a mesma Mormai. Mesmo segmento. Vamos ver outra foto aí. Essa aqui. Aí, ó, família Balbi. O Balbi e a Mariana Balbi. São 2 pilotos.
Ela também é piloto? Ela também é piloto. Hoje em dia aumentou bastante as mulheres. Aí foi uma homenagem que a gente fez para o Henrique. Ele foi homenageado pela Câmara de Vereadores e a gente foi lá, por ser do Lajeado Motoclube, a gente foi lá homenagear ele junto. Quem é? O piloto é o menino? É o menino, o Henrique Enica. Foi campeão brasileiro em 2006 e está andando com uma equipe forte agora. Lá de Minas Gerais, eu acho. E é de Lajeado. Thales Vilardi. Isso, é de Lajeado. A equipe Sub-27 do Thales Vilardi, uma equipe top do esporte. Ou seja, tem um grande futuro aí. Sim. Aí é o Bilhar, esse é outro amigo meu, paulista. Ele está agora na nossa Valecross aqui de Venâncio Aires. Isso aí foi em 2000 isso é história. Isso aí é moto do campeão lá do Héctor Assunção, na época. A1. Essa é a moto do nosso amigo Léo Lopes, num Veloterra aqui em Colinas. Fazia de tudo também, né? Sim. Esse é nosso amigo que faz vários vídeos para o off-road aí, que ele é de capitão. Essa gurizada, tudo a gente está sempre em parceria. Henrique Enica aí. Esse aí já tá nesse dia ele tirou o primeiro lugar, que eu estava dando um apoio para ele também. Ou seja, gosta de estar envolvido. Porque é bom, a gente pega conhecimento, a gente está numa coisa sadia, onde é que a gente, como eu te falei, é uma segunda família. Então não tem as crianças, todo mundo. É um entrosamento muito bacana. É um final de semana totalmente diferente, né? Que é muito gostoso, que a gente relembra a semana inteira e não vê a hora de ir para um outro. Sabe? Eu estou sempre caçando, até porque eu divulgo muito provas daqui do estado, fora do estado, de amigos meus, que na verdade, com essa nossa tecnologia, eu tenho amigos no Brasil e fora do Brasil, no Facebook. Então, tudo que vem para mim, eu passo para quem gosta do esporte, né, novidades e... Agora, valores, né? Vamos saber de valores de uma moto. Mas, breve, vamos tomar uma água, a gente volta em seguida, conversando com Jairo Cardoso, Jairo Stampé, como é conhecido, falando principalmente sobre motocross, veloterra, pelo Brasil. Voltamos com o programa Check-in, conversando com Jairo Cardoso, Jairo Stampinha. Jairo, nós estamos para um intervalo falando quanto que custa uma moto. Para o veloterra, para o motocross, tem valores? Não. Apareceu algumas ali, aquela que era do Henrique Enica? Do Henrique. Do Henrique Enica apareceu ali a do Bilhar. São motos KTM importada, 65 cilindradas. Uma moto dessa hoje, dependendo do ano, ela chega até 20 mil reais. 20 mil? 20 mil para pequeno. Para criança, 125 cilindradas. 65 cilindradas. É a entrada para o esporte, é a 50 e a 65 cilindradas. Então, tu encontra a moto a partir para criança. Tem outras marcas. Encontra a partir de 2,5 a 20, 25, dependendo. Mas 2,5 é uma marca para... que nem eu comprei uma para o Lucas, né, o meu pequeno. Eu peguei uma com motorzinho nacional, né, estrutura de moto de competição, mas com motor da Honda, motor de Pop 100. Então é uma moto que não vai dar manutenção, para ele aprender, é uma moto para entrar no esporte. Mas aí depois passa para 125, 250, 450, 350, aí já é um pouco mais salgado, né? Certo. A maior potência para o motocross, por exemplo, é 350, não? 450. A maior é 450. 450. 450 é o que gira no momento, mas tem a KTM, que é a 350 também, que ela toca bonito junto com as 450, depende do que faz no motor, tem 250. Todos são mexidos, não? E na maioria das vezes, sim, dentro das regras assim como Fórmula 1 tem as regras do que tem, da Federação Gaúcha tem, os motoclubes têm que ter isso aí, os organizadores de prova. Uma moto dessa custa mais de 100 mil, então? Não. Uma moto de motocross profissional aí, pelo menos aqui, falando em termos de região, Rio Grande do Sul, campeonatos estaduais, varia entre moto boa entre 30 e 60 mil reais. 30 e 60 mil. Usada e zero, né? Sim. Que é uma KTM zero, tá na faixa de 50 e alguma coisa, a Husqvarna também, que é do mesmo fabricante, né?
E tem a Honda que está vindo agora para 2019 com uma tabela diferenciada aí, que vai facilitar um pouco para o brasileiro comprar moto. O problema é tudo na moto de competição é o imposto. Imposto. O imposto. Se não tivesse imposto, como tudo que a gente tem no Brasil, a moto e a porta de entrada para muitos pilotos, a facilidade de quem trabalha no dia a dia, mas gosta do esporte, às vezes se torna inviável pelos custos de uma moto, né, para competir. Então, se não fosse o imposto, seria muito melhor para todo mundo. Mas não é só moto, né? Precisa moto, precisa de um carro para puxar a moto, precisa de um carretão e uma estrutura para passar o final de semana. Eu que não sou piloto, não tenho moto. Eu vou nos finais de semana numa prova de veloterra ou motocross, eu tenho que ter minha estrutura, quando eu não fico com alguma equipe de pilotos amigos meus, eu tenho que ter uma estrutura, eu tenho que me deslocar, eu vou lá, é claro, eu vou ter um gasto como se eu estivesse em casa, mas aí tem o deslocamento, mas tudo tem custo. Para um piloto é mais, porque toda a prova, depois da prova, vai para a oficina, faz praticamente muita coisa de novo. Se não quebrar nada. Se não quebrar nada. É uma revisão geral, porque às vezes tem já uma corrida 15 dias depois ou no próximo final de semana. Tem pilotos também que às vezes andam num sábado num lugar, no domingo já andam em outro. Então, tem que ser motos bem preparadas por mecânicos muito bons. A gente tem muitos aqui na região, tanto para suspensão como para motor, como, sabe? O Garça também correu bastante, O né? Garça correu, baita piloto de veloterra aí. Mesmo? Sim, eu não acompanho ele muito, dele sempre fala que correu, fiquei até com medo de perguntar do Garça. Vai dizer, não, mas foi bom piloto. E é um baita mecânico. Hoje trabalha com mecânica. Jair Lentes, de Cruzeiro do Sul, também um baita mecânico. Eu tenho vários mecânicos aí de pilotos que a gente conhece do Rio Grande do Sul e fora daqui também, né? Que é pilotos de amigos da gente que trabalham para os pilotos, né? Então a gente acaba pegando conhecimento sobrando sempre, né? Hoje tem muita diferença aqui no Rio Grande do Sul de lugares, né? Para conseguir pista de laço, é uma briga, né? Dos CTGs e conseguir uma pista de veloterra ou moto velocidade, ou motocross. Nos outros estados quase que não tem isso, né? Então é mais motocross ou veloterra, né? Porque não tem disputa por espaço com o CTG, por exemplo, com pista de laço. Tem em outros estados o que eu vi muito pistas em áreas de criação de gado também, né? Nesse tipo de área aí. Só que eu vejo que em outros estados, não que seja mais fácil que o Rio Grande do Sul, mas eu vejo que em outros estados eles também estão bem empenhados, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem muitas prefeituras e CTGs que estão de parabéns também, porque, na verdade, é um espaço, por exemplo, o município, para não disponibilizar de uma área, para fazer um evento no calendário do município, na semana do aniversário do município, ou no dia do aniversário do município, em conjunto com o CTG, né, cedem o parque de tiro de laço para fazer o evento, que vai ser um evento talvez por ano. Então não estraga a pista de tiro de laço. Depois o que tiver de terra remove, o solo fica igual, né? Então eu vejo que existe dificuldade, porque querendo ou não, o Brasil está enfrentando, todos os municípios na verdade, enfrentam muita burocracia também, para provar onde é que põe o dinheiro, enfim, é muita coisa. E para os promotores de prova também se torna difícil. Tá entendendo? Chegar no município, encaixar uma prova. Mas a gente está tendo até um bom respaldo aí. A gente está tendo uns campeonatos fortes, como o do André Tramontini, né? Tem outros organizadores de evento, que nem esse que eu vou em 15 de novembro, agora no mês de outubro. Né? Então, eu também estou indo lá para pegar conhecimento. Porque tem também um motoclube em Lajeado, né? Temos. E tu é o presidente? Não. E quem é o presidente? O presidente é o Gustavo Evald. Gustavo Evald. Isso. Mas sempre quem manda a notícia é o Jair Stampini. Que na verdade, eu sou uma pessoa que desde a fundação, né, que eu plantei essa semente aí, independente de quem foi ou é presidente, o motoclube para mim vai ser o meu cristal. Pela paixão do esporte, até por ser do município de Lajeado, que estava parado há muitos anos. Ninguém mais movimentava nada. Tentaram, mas não conseguiram. Então, eu virei mais ou menos uma peça-chave para o motoclube, mas eu fiquei como secretário. Né? Então, como eu tenho mais tempo durante o dia, né,
tem um acesso, uma relação muito boa com o poder público, Secretaria de Obras, né? Os meios de comunicação. Os meios de comunicação também, porque já fazem parte da minha vida há anos, como o Grupo Independente, a Univates, né? Os jornais locais também, o seu Oswaldo Carlos, do Jornal Informativo, sempre me apoiou em tudo que eu fazia, já desde da época do bicicross, nos apoia também nas campanhas beneficentes que o Lajeado Motoclube vem fazendo, que na verdade foi outra ideia que eu tive quando foi fundado o Lajeado Motoclube, da gente pensar no bem social do município, porque na verdade a gente ganhou do município, né? A área, para começar toda a história do Lajeado Motoclube novamente. Então eu acho que é uma obrigação, como uma entidade que usa a prefeitura, espaço público, retribuir isso para entidades do município, como Slam, projetos sociais, lares de idosos e casas carentes como a Casa de Passagem. Agora, Stampin, eu lembro de um período que Lajeado tinha muitos passeios de moto, que iam inclusive para o litoral e tal, que os meios de comunicação inclusive acompanhavam. A ideia do motoclube é isso também, não? Olha, num primeiro momento não, porque a gente está mais voltado para o esporte off-road, né? Mas um motoclube, ele nunca pode, claro, através de fechar as portas para ninguém. Tanto que tem a equipe do Tasca, que é de wheeling, que é uma outra modalidade, que é de acrobacia de moto, mas em superfície, tipo asfalto, piso, né? Então, a gente já conversou sobre isso, só que como o Lajeado Motoclube ainda está numa fase, né? A gente iniciou há pouco tempo, mas tem espaço tanto para o bicicross também. Dentro do motoclube. Dentro do motoclube. Na verdade, que é preciso pessoas que saibam como administrar essas áreas e fazer parte do motoclube. Fazer parte do motoclube para nós, cada vez, fazer com que o motoclube cresça e automaticamente tenha mais força também da população, das empresas, pelo trabalho que a gente vem fazendo. Representado nas mais diversas áreas. Né? Justamente, e englobar mais coisas, até porque como eu falei que esse tipo de coisa perante a secretariado, Câmara Municipal e Secretaria de Obras, eu sou mais a parte da frente ali. Então, a gente conversa muito nos bastidores, converso muito com o secretário quando eu tenho oportunidade e tudo, da gente ampliar o parque. E isso já é uma discussão já há muito tempo. Que é ao lado do Parque de Rodeio, São Bento. Isso, é lá na verdade, ali é bairro Floresta, né? Que pega a extensão do bairro São Bento ali. Então, eu vejo que num futuro próximo vai acontecer isso da ampliação do parque, porque na verdade o parque já está se tornando pequeno, não só para o nosso Veloterra, porque quando a gente inaugurou a pista, lotou. Show de bola, a infraestrutura que o município tem lá, ela é muito boa, só que, por exemplo, em relação aos rodeios, se torna pequeno, que é mais pessoas participando, pessoas acampando, né? Então é um volume maior. Antes de encerrar, estamos no final do programa, perguntar para o Jairo Stampin. Jairo, se não tivesse te envolvido tanto no Veloterra, no motocross, não tivesse viajado tanto, morado fora do estado como tu morou, né? Viajado tanto tempo pelo Brasil, acha que não seria uma pessoa diferente? Seria melhor e pior? Te ajudou em algum aspecto isso, não? Olha, para ser bem sincero e transparente, como eu sempre fui, eu nunca escondi... Eu tenho até medo agora. Eu nunca escondi nada da minha vida, mas o que me voltou a ser o Jairo, que era aquela criança desde pequeno, voltou justamente por causa do esporte. Porque eu passei um período muito difícil aqui em Lajeado da minha vida, quando eu fui usuário de droga, né, e bebida alcoólica em demasia. E hoje, graças a Deus, minha vida... Mudou, como eu sempre digo, Deus não tarda, ele capricha, né? Porque eu acho que eu tive que passar por esses momentos, por essas dificuldades, né? Tanto que eu fui parar no Mato Grosso uma vez, né, num período atrás aí, mas eu sempre soube me virar, né? Eu fui também como vendedor de um outro produto, como motorista, e por causa de desacordo no meio da viagem eu abandonei tudo. Peguei minha roupa e fui na época não tinha ponte do
Mato Grosso para o Paraná, ali na Emboaíra. Fui para a balsa lá, pedi carona e cheguei em Lajeado no outro dia. Uma facilidade muito grande. Então, é com o dom que Deus me deu que eu consegui fazer o bem até um determinado período da minha vida. Um determinado período da minha vida eu fiz o mal para mim mesmo, né? E consegui resgatar isso de novo com muito conhecimento. Devido ao esporte. Devido ao esporte, que foi a minha segunda família, me recebem de braços abertos. E tanto a minha vontade também, né? Porque eu não nasci para ser aquele ser humano que eu estava sendo. Então, e hoje, justamente com o Lajeado Motoclube, eu quero retribuir tudo que o município de Lajeado fez por mim, fazendo ações beneficentes, trazendo coisas boas, ajudando o próprio município em relação a muita deficiência que tem. E participar, eu sou um munícipe, né, como se diz, então eu quero participar e ajudar o que eu puder. Isso aí. Obrigado, viu, Jairo? Felizmente, chegamos ao final do programa, o programa Check-in de hoje, onde a gente conversou com Jairo Cardoso, Jairo Estampinha, como é conhecido. Esse programa vai estar logo a seguir também no YouTube, aqui nas redes sociais da própria TV Univates. Na semana que vem a gente volta falando com mais alguém que viajou pelo Brasil, pelo mundo, que muitas vezes conhece, a gente precisa conhecer um pouco mais a pessoa, porque a viagem muitas vezes se faz, não precisa ir para tão longe, mas precisa sair do seu local de conforto. Até semana que vem.